Então vamos lá. Bom dia a todos aí, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical aqui da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Vamos iniciar um estudo novo também sobre o livro de Jó. Terminamos o nosso estudo aí sobre o livro de Salmos e agora a gente está começando aí um novo estudo sobre o livro de Jó. Então, aqui para a gente dar início, vou chamar aqui o Vilmar para fazer aí a oração de abertura para a gente começar o nosso estudo. Tá bom, Vilmar? Fique à vontade. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais pelas nossas ofensas e o Senhor venha abençoar para que nós possamos aprender e poder também praticar a sua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, o Marcelino, abençoe o Edgar, vai trazer essa palavra para nós estudo, e abençoa cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então vamos lá. O Edgar vai estar passando aí os slides para a gente e a gente vai estar falando, né? Então, e aí quem também quiser usar o chat para pedir alguma oração, alguma coisa, fica à vontade, a gente vai anotando aqui. Então vamos lá. Bom, o livro de Jó, né? A gente já está começando aqui. Nesse primeiro slide aqui, né? Até a gente colocou aí um versículo, né? Jó, no primeiro capítulo dele, no versículo 21, está escrito assim: E disse: No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, a gente já vai estar começando aqui, a gente já até colocou eu falo a gente porque eu, Edgar e o Vilmar aí, a gente está trabalhando nesse estudo aí, inclusive hoje na abertura aí, nessa primeira parte aí, nós três vamos conversar um pouco aí com vocês todos aqui, tá bom? Então, esse primeiro versículo aqui é um versículo muito conhecido, né, de todos, e bastante forte também. Então, essa mensagem que a gente vai trazer aqui, esse estudo, que vai demorar alguns domingos, aí a gente não sabe exatamente quantos, mas vai ter mensagens muito bacanas, muito fortes para a gente. Eu queria coloca no índice, por favor, próximo slide, Edgar, isso, para a gente falar um pouco aqui, né, sobre o que nós vamos falar hoje. Hoje, a parte 1 do estudo do livro de Jó. Então, aqui a gente tem aqui no nosso índice, que dá para vocês acompanharem aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre os livros poéticos, né? Porque a gente está fazendo um estudo justamente dos livros poéticos. Aí a gente vai dar uma pequena introdução no livro de Jó, do que nós vamos falar, a gente vai estar explicando. E nessa introdução a gente vai ter aspectos mais técnicos, aí, de mais pesquisa, de uma série de informações sobre o livro, época, local, autor, que a gente vai estar passando nesse primeiro momento. Né? O Edgar vai ajudar a gente com isso. A gente vai dar uma resumida aí nos principais personagens do livro que a gente está trazendo o estudo hoje. Depois a gente vai fazer um pequeno resumo da história, ainda sem leitura, mas um resumo para a gente saber do que vai se tratar esse nosso estudo. O Vilmar até que vai falar um pouco sobre esse resumo aí da história de Jó. Aí a gente vai fazer um resumo do conteúdo do livro, né? Assim, os aspectos mais técnicos mesmo, onde está o que versículos falam do que, a gente vai dar um resumo sobre isso. E só depois, no final, é que a gente vai começar a fazer as leituras propriamente ditas e falar sobre as mensagens, tá? Então, no final desse resumo é que a gente vai começar a leitura mesmo. Vamos começar a fazer como a gente fez outros livros. A gente vai ler alguns trechos, a gente não vai ler todo o livro de Jó, né? Mas a gente vai ler bastante, vamos ler bastante versículos, bastante capítulos deste livro. E também, o que eu queria falar para vocês é assim,
O livro de Jó, assim como o livro de Eclesiastes, né, a gente vai ler, vai trazer a mensagem. A gente vai ter um conteúdo técnico também, mas também vai ter um conteúdo de leitura, de mensagens e tudo mais. Mas hoje, na parte 1, é basicamente esse índice aqui que a gente está falando. Passa um pouquinho do próximo, por favor, Edgar. Então, aqui a gente tá vendo aqui a nossa estante, só para a gente localizar onde está o livro de Jó, né? Essa estante é muito bacana, né? O Edgar, ele usou essa figura no nosso estudo anterior aqui de Salmos. E eu acho muito legal a gente de vez em quando dar uma olhada aí, porque a gente vê como é que a Bíblia está estruturada, né? Nessa estante. Como é que os livros que compõem a Bíblia estão organizados, né? Então, a gente tem lá no começo, né, os 5 livros lá do Pentateuco, depois a gente tem os livros históricos, e depois a gente tem ali um conjunto de 5 livros poéticos, que a gente chama, que a gente já falou, né, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Então, a gente já fez o estudo de Provérbios, a gente já fez o estudo de Salmos, a gente já fez o estudo do Eclesiastes. Aí nós falamos, então vamos fazer o de Jó também, né, para a gente fazer esse estudo dos livros poéticos, né? Então essa estante aqui a gente sempre vai estar com ela aí, a gente vai estar sempre mostrando para a gente ficar posicionado nos nossos estudos bíblicos. Passa o próximo, por favor. Então, aqui só exemplificando que a gente já falou, né, sobre os livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, que são esses 5 aí que a gente acabou de falar, né? Então hoje a gente vai falar do Jó, né? Do livro de Jó, né? Porque a gente fala livros poéticos, livros sapienciais, né? Por que poéticos, né? Por que poéticos, né? Porque eles são feitos numa linguagem de poesia, né? De ensinamento, de pensamento. Sapiência, o que são sapiências? São ensinamentos, são frases, são sentenças de teor moral, né? Que a gente já falou sobre isso. O livro de Jó, especificamente, ele está enquadrado também como um livro de poesia, porque ele é feito em poesia. Muitas vezes a gente não repara muito bem que ele está sendo feito em poesia, porque quando traduz a gente não percebe algumas coisas. Se a gente for olhar aqui no livro de Jó, ele tem só alguns trechos que são feitos assim em prosa. É só no capítulo 1 e 2 que ele é feito assim em prosa. Lá no 32 tem um versículo, lá no 42 também tem um trechinho, mas o resto é tudo escrito em forma de poesia. Quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe a forma de escrever diferente. Então, ele é um livro de sabedoria, o Jó é um livro de sabedoria, porque ele vai trazer um ensinamento para a gente. O conteúdo dele é um livro de sabedoria. Agora, a forma de estar escrito está uma forma de poesia. Assim como Provérbios também, assim como a gente pega assim o Eclesiastes, por exemplo, ele não está em forma de poesia, ele está em forma de prosa. Mas ele está encaixado aqui, o livro de Eclesiastes, porque ele é um livro de ensinamento, ele é um livro de sapiência, de ensinamento, né, de sabedoria. Então tem essas nuances aqui. Bom, e aí então o que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco, quiser passar para o próximo, Edgar? Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre autor, sobre data, sobre local. A gente vai trazer aqui nesse primeiro momento as partes técnicas do nosso estudo. Então, o Edgar que vai trazer para a gente, deixa eu também até aproveitar, o Edgar é o nosso artista, ele que coloca todo, que ele faz esse PowerPoint arrumado aí, é tudo ele que faz. Ele é o nosso artista. Além do conhecimento, né, também da bagagem que ele traz para a gente nesses estudos, tem também toda a parte aí de arte aí que ele é feroz. Então agora eu vou deixar com ele para falar nesse primeiro momento, vai falar sobre autor, sobre data, sobre local, ele vai trazer aí um pedaço, para depois a gente entrar num resumo da história de Jó, para depois a gente começar as leituras, tá bom? Edgar, fica à vontade. Tem que abrir o meu som. Tá aberto o meu som aí? Tá, eu tô te ouvindo muito bem.
É que eu estou vendo um xizinho ali. Bom dia. Nós vamos começar com uma divisão ali mais didática, no sentido da gente poder estar posicionando, né? Porque ele é um livro que eu considero um livro assim desafiador, né? Um livro que desafia até mesmo a capacidade nossa de resistir aí a situações mais adversas, né? E mantendo essa fé que a gente tanto professa, né? Porque quando tudo está certinho, quando tudo está uma belezinha, como diria, né? Quando tudo está tranquilo, é moleza, né? Mas a gente tem aí um desafio, os desafios são diários para a gente, né? Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, né? E foi relatado nesse livro, através desse autor, que também é desconhecido, né? A gente não tem... Eu andei pesquisando muito, né? A gente estava até conversando anteriormente ainda, né? Antes da aula e tal, e eu andei pesquisando bastante, e tem muitas coisas que são citadas aí pela internet, pelos livros. Algumas são especulativas, né? Outras são suposições baseadas em algumas coisas históricas, alguns fatos, tal. Mas os autores, o autor em si, ele não está citado como definitivo, é esse, é aquele, e está muito assim disperso no sentido de quem é a autoria final mesmo, né? Então eu resolvi aqui não colocar a questão mesmo de ter sido Moisés, de Abraão, não, isso não tem um posicionamento exato do livro e de quem foi o autor, mas a gente deve se ater realmente aos ensinamentos desse livro, né? Aquilo que ele nos vem a trazer como ensinamento e como, né, como posicionamento diante da nossa fé mesmo, de como a gente está, né? E eu acho que seria uma preocupação desnecessária nesse momento na questão mesmo da autoria, né? Nós temos ali o livro de Jó, que ele tem diálogos na maior parte dele, né? E por isso identifica também um estilo, né? E a linguagem poética, né? Na maioria dos textos. Então, ele indica uma época em que foi escrito e também uma autoria não de Jó, na época em que foi vivido ali, os textos foram vividos, né? Então, tudo aconteceu numa época e ele foi passado oralmente, né, de uma forma oral, depois foi passado ali nos escritos, né? E foram escritos nos pergaminhos, no couro lá de carneiros, né? Depois naqueles papiros, naqueles papéis nos rolos também, e foram acondicionados, guardados e passados de século para século, até que foram, né, redigidos de uma forma mais cronológica, mais organizada, e chegou até hoje na nossa Bíblia, que a gente está lendo aqui. Mas, assim, são livros que têm lá, né, a inspiração de Deus, né, no momento em que foram transliterados e organizados, né, mas eles têm, assim, um autor indefinido. Uma coisa é você registrar, quando tudo aconteceu, você registrar o acontecido, e outra, você saber quando isso tudo foi produzido. Então, houve o fato em que aconteceu há muito tempo, né, numa época de patriarcas, a gente vai falar um pouquinho, né, e outra coisa é o tempo em que ele foi escrito, né? Ele teve uma época em que ele foi redigido mesmo, né? E ele foi montado como os livros poéticos temos ali, né? Eclesiastes, temos os Provérbios, os Salmos, né? Cantares, tal. A gente tem tudo isso organizadinho ali, né? Numa outra época, mas a gente tem ali uma condição de fora do tempo em que tudo aconteceu, né? Não é que aconteceu e que hoje em dia, por exemplo, você tem está acontecendo a posse do presidente dos Estados Unidos. E no mesmo momento você está já registrando tudo, anotando e todos já estão sabendo, né? Nessa época existia aquilo que acontecia, era passado, né? E isso ia sendo guardado e passado de gerações em gerações até que um dia foi tudo escrito, foi tudo passado para os textos onde a gente encontra hoje, né? Como a gente encontra. Então, a única coisa que a gente pode falar do autor é que ele era israelita, né? Por uma questão do Jó lá falando da terra de Uz, né? Que é o lugar de onde ele veio, né? Ele pertence a uma classe chamada de sábios, né? Ele, provavelmente pela sapiência dele, ele escreveu como
como em alguns autores ali de salmos que não está identificado o autor, mas ele é um salmo poético e ao mesmo tempo passando a sapiência daquele momento, né? O Eclesiastes ou Provérbios, né? E ele tem o que a gente pode falar? Vamos passar para outra tela, que aqui eu já vou falar um pouquinho. Isso seria do autor. Como Sim. a gente não tem definido, a gente fala, de modo geral, o autor como um israelita inspirado por Deus e baseado em toda a história que ele veio recebendo, inspirada ali, ele escreveu e montou esse livro. Então, é um livro que conta fatos de uma época, mas redigido numa outra época. Né? Tá. Edgar, Sim, também fale. seria interessante também falar que alguns lugares também citam um pouco sobre a questão da época lá de Moisés, quando ele estava escrevendo. Alguns Sim, falam nós até vamos que falar existe uma talvez. possibilidade. Falei. Então, pode. Nós vamos falar um pouquinho, já aplicando aqui em datas, né? A gente consegue mais ou menos situar quando tudo isso aconteceu e mais ou menos aqueles autores que estão associados ao livro, né? Que poderiam estar associados ao livro. Então, agora, na data, a gente consegue compreender um pouquinho mais a autoria, sem identificar exatamente o autor, né? Porque quando você situa em tempo e espaço, né? Tempo e espaço onde tudo aconteceu, você consegue mais ou menos identificar quem possivelmente seria o autor. Então, quando você tem a data ali, que também não é possível de se afirmar com exatidão. Então, quer dizer, um livro nem de quando foi escrito, né, com exatidão, e nem de quando os fatos exatamente aconteceram. Né? Então, existem ali datas aproximadas, né, de tudo isso, citando que quando a gente tem ali nos livros, no livro de Jó, você tem ali alguns detalhezinhos que podem identificar essa data. Quando você tem ali em Jó 42:16, a gente pode até ler ali. Vamos ler o Jó 42:16? Uhum. Só um trechinho para a gente ter ali mais ou menos posicionado o que seria a questão de quem Meu microfone estava fechado. Posso? você quer ler ali? Posso Pode ler? ler. 42:16. Isso, 42:16. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então, quer dizer, lá no final, depois de tudo isso, ele ainda viveu mais 140 anos. Sim, ele já tinha ali, né, eu calculo seria 60, né, com mais esses 140 são os 200, né, e isso era próprio de uma época, dessa época patriarcal, dessa época bem dos primórdios, bem antigas mesmo. A gente pode remeter mais ou menos ali a Abraão, um pouquinho mais, seguindo em frente ali, né, e os patriarcas se identificam na questão mesmo dessa idade de 200 anos. Depois você já começa a ver mudanças, né? Em que Deus ali vai, né, de uma maneira que a gente não sabe explicar exatamente, ele vai remindo, vai diminuindo essas datas aí, né? E as pessoas começam a viver um pouco menos, né? Até chegar nos dias em que a gente vai encontrar textos falando dos 70 anos de vida de um ser humano, né? Mas a gente identifica ali os 200 anos, né? De Jó. E ele, por ser patriarcal, quer dizer, o patriarcal era aquele que. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu não tenho muita coisa falando sobre patriarcal, não. Mas eu tenho. Você pode identificar a questão patriarcal em que aquele líder da família, aquele líder daquele grupo que vivia naquela região, ele era o que cuidava mesmo, ele era o que estava sempre vendo se as coisas estavam correndo de uma forma correta, aquele que cuidava da família de uma forma em que era o líder e que era a inspiração para aquele grupo, né? Era aquele que dava o direcionamento ali para aquele grupo. Então, era uma forma patriarcal de viver, né? Isso você identifica em Jó ali, né? De uma forma em que ele cuidava. Você vai encontrar também um pouquinho mais em Jó 1:5. Vamos ver esse Jó 1:5 também? Posso falar? Posso falar? Pode, 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que interessante. Ele era um sacerdote ali do lar, né? Se você colocar, posicionar naquela fase, naquela época, né? É um pai, né? Naquela época, no sentido de cuidar espiritualmente da família, né? E também na condição de cuidar da família no sentido material também. Mas no espiritual, ele estava sempre preocupado com os filhos. Olha, se eles cometessem erros ou fossem pecar contra Deus, ele tinha ali uma maneira em que ele oferecia holocaustos, né? Toda manhã, né? Isso era uma coisa que ele vinha se preocupando com aqueles filhos de uma forma sacerdotal. Se a gente for aplicar nos dias de hoje, né, imagine hoje o que seria você acordar de manhã e com seus filhos, ou aqueles que estão próximos, ou mãe, ou irmãos, ou aqueles que estão por perto, você de uma forma sacerdotal, você orar por eles, né? Você buscar a Deus para que você também, ao se fortalecer, você possa dar essa condição para os seus filhos também entenderem o que é você viver de uma forma fortalecida em Deus, né? E isso sim é ensinar, né? O sacerdote é aquele que seria um representante de Deus aqui, então seria aquele que vem, que recebe, né, inspiração de Deus e passa, né, de uma forma sacerdotal. Então ele desempenhava esse papel na família dele, né, ao apresentar holocaustos. E muito típico dessa época também, ele poder apresentar esse holocausto numa época, né, e essas ofertas a Deus, né, de uma forma livre. Em outras épocas, eles eram direcionados por Deus, em determinado momento eles ofereciam esses holocaustos, né? E já nessa época mais anterior a tudo isso, que identifica também essa data, você pode mais ou menos posicionar ele nessa data entre 1900 a 1800 a.C., que era o período patriarcal, né? Formado essa ideia pelo sentido patriarcal que acabamos de ler pela idade e também pelo sacerdotal que era desempenhado por Jó nesse momento. Então, assim, você consegue mais ou menos ter uma visão do que estava acontecendo. Ele era o patriarca da família e ele era o sacerdote da família. Coloque esse texto nos dias de hoje. Como é que você está na sua família? Como é que você está agindo na sua família? Você está cuidando? Você está sendo esse sacerdote na sua família? Será que você está trabalhando? Você está oferecendo? Não da forma que Jó ofereceu, mas você está tendo seu tempo com Deus ali em prol da sua família? Você está orando pelos seus filhos? Você está orando pela sua mãe, pelo seu irmão, por aqueles que vivem na sua casa? Você está trabalhando em prol dessa família? Você está sendo esse sacerdote? Né? Outra coisa que identifica também essa data, eu vou tentar não me estender muito, senão eu vou estourar o tempo do Marcelino. Senão você estoura o tempo do Vilmar, né? Jesus Cristo, Vilmar. O Vilmar vai Vamos falar tentar ainda. aqui. Vilmar, você pede para cortar o microfone. Outra coisa que identifica também... Deixa comigo. Seria... Ô, pastor, fica esperto aí, pastor. Não vou invadir a área. Olha aí, pastor. Deixa eu falar. Não me deixa falar. Ô, Rosi, você está aí, Rosi, do lado. Ela está por perto aqui, puxando a minha orelha. Outra coisa que identifica também, de uma forma mais veemente, mais interessante, mais contundente, seria também a questão de que em Jó 1:3 identifica ali, não vou nem pedir para ler, senão a gente vai continuar e vai estender demais. Sim. Mas nós temos ali a questão do gado, né? Uma coisa que identifica essa época é que mais do que ter ouro, prata e né, as riquezas que a gente conhece hoje como riquezas, né? Essas riquezas eram mensuradas em ovelhas, em camelos, em jumentas, em bois, né? E esse tipo essa era a riqueza que identificava o quanto ele era rico e o quanto ele era próspero, né? Então você vai identificar em Jó 1:3 que ele tinha muito disso. Então ele era próspero e era aquilo que dava a condição dele ser próspero naquela época. Se ele tivesse muito ouro, não identificaria essa época. Seria uma época mais
para frente ali, você teria que jogar um pouco mais para frente os textos Ele era um dessa época. fazendeiro. Ele É. era fazendeiro. É Então, típico ele da era, por eles época são, patriarcal, né? típico de uma época em que a gente está tentando mais ou menos, né? Que a gente está tentando mais ou menos posicionar na questão da data. Isso. Como não tem uma data cronologicamente identificada nos textos, a gente tem que identificar pelos fatos, né? E esses fatos que são citados são da questão das ovelhas, né? O que era muito importante naquela época, mais do que ter um pote de ouro, era ter leite. Mais importante do que ter prata, era ter peles de animais para sobreviver àquela condição. Nós vamos ver daqui a pouco o local, né? No tempo do Vilmar, aqui eu vou ter que ler a parte do local, e aí a gente vai identificar que o local era um local muito difícil. A gente tem hoje ainda, né? Devido às chuvas e tudo, eles conseguem ter as plantações e conseguem manter o gado, né? Mas o lugar é muito difícil, não é um Brasil, não, né? Não é uma... Eles não tinham os kibbutz que tem o pessoal de Israel hoje, onde eles conseguem extrair água do mar, dessalinizar e dividir essa água. Eles não tinham essa tecnologia, não. Então as coisas eram muito precárias e muito rudes e muito difíceis, né? Então, de forma rudimentar, ele conseguia, né, manter esses jumentos, esse camelo, que era mais fácil, as ovelhas, que eram mais difíceis, né, os bois, e conseguia manter tudo isso vivo numa condição muito difícil, né? Então, não era brincadeira ter gado nessa época. Quem conseguia manter era o cara da época, era o bom da época, era o cara que detinha do poder, né? No sentido de poder comprar, fazer e expandir os seus recursos. Então, a gente tem essa maneira de identificar a data do livro, aproximado. O local, a gente tem ali a terra de Uz, né, que é uma região de Midian, ali de um lado, provavelmente, possivelmente, onde Moisés ele viveu, né, durante 40 anos. A gente tem ali alguns diálogos de Jó e Eliú, que você tem ali uma região que você identifica como Edomita, né? É uma região ali que está, hoje seria uma região na Arábia, né? Arábia Saudita, né? Noroeste da Arábia Saudita. Essa região de Bazan seria mais ou menos próxima ali ao Mar da Galileia e ao sul de Damasco, você vai identificar ali. Hoje a gente fala que é a região da Jordânia, né? Síria, uma região de conflitos, né? É uma região complicada até hoje, né? Disputada ali palmo a palmo, né? Apesar de ser desértica, né? Com todos os problemas de frio extremo, calor e todas as dificuldades, ela é disputada por uma questão estratégica, uma questão de passagem, onde você consegue chegar até o mar, onde você consegue chegar até o Oriente, onde você consegue passar por essa região e ir para regiões onde você consegue escoar, né, produção e tudo. Então, é uma região estratégica ali, por isso ela é tão disputada até hoje, né? É uma região onde você... até tem um outro mapa aqui, e talvez que um pouquinho mais claro, você tem ali a Jordânia acima, Damasco um pouquinho mais, né, ao norte ali, Jerusalém, né, à esquerda, e você tem abaixo ali o reino de Edom, que é uma região, né, de Edom, e a terra de Uz está ali mais ou menos naquele limite, naqueles limites ali. Então pode ver que tem ali uma região bem estratégica ali, né, onde você tem à direita o Oriente, à esquerda você tem já o mar, onde você pode, né, utilizar para escoamento das produções que eles têm, né, até hoje, seja de petróleo, seja de extração mineral, né? E você tem ali o deserto das Arábias ali, né? É uma região muito interessante ali, né? E você está localizando tudo isso como provavelmente talvez a origem dos três amigos que a gente vai conhecer depois, né? Os amigos de Jó, né? Então você vai encontrar mais ou menos essa fronteira aí de Edom, Damasco. Durante os textos você vai encontrar tudo isso e que o Marcelino vai estar passando para a gente devagarzinho ali nos textos. A gente tem uma identificação ali em Lamentações que fala sobre as terras de Uz, né? E Edom, que estão localizados, você pode associar Uz e Edom por esse texto de Lamentações, né? Era um lugar também que se até hospedava, né? Você vai encontrar ali Jó hospedando, né? Não deixando que fique nas ruas e que venha para dentro de casa. Então era uma condição engraçada de poder hospedar. A gente talvez hoje não tenha essa, né? Não é muito comum você
hospedar pessoas que estão passando pelo lugar, né? Você vai encontrar no texto bíblico. É bem interessante. E é mais para posicionar aqui, né? Porque a gente tem uma posição. Eu trouxe alguma coisa de escavação, que pelo tempo não vou seguir, né? Mas é interessante que eles estão descobrindo cada dia, né? Algumas coisas sobre essa região. Aí tem uma mina de cobre sendo descobriram há pouco tempo nessa região, né? Também bem interessante. Aí você tem a Petra, Jordânia, que é também essa região de Edom ali, um pouquinho para cima, e eles faziam essas casas nas montanhas, onde eles tinham uma visão privilegiada da região, né, daquele vale ali na outra região, e também tinham segurança, né, um pouco maior ali, né, na questão dos ataques e na questão mesmo de viver, né, se protegendo daquela região difícil. Eu acho que basicamente seria isso. A gente tem que posicionar local, data e autor de uma forma não hipotética, mas pelo menos para a gente conhecer um pouquinho de como viveram esses povos aí dessa época. Tá certo. Agora acho que tem aí o Vilmar, né, que vai começar agora. Antes, não, isso, agora é o. Isso. Vou falar um pouquinho aqui. O Marcelino vai introduzir. Edgar, obrigado aí. Só para a gente retomar o nosso índice, né? A gente falou um pouco da introdução, né? Dos livros poéticos, né? E agora me faz um favor. É isso. A gente. Aí deixa um pouquinho aí no índice. Então a gente já falou dos livros poéticos e na introdução o Edgar trouxe uma parte mais técnica para a gente, falando de autoria, de data, do tempo que aconteceu, tanto os fatos quanto quando foi escrito o livro, falou também do local. E agora a gente vai, antes de eu passar para o Vilmar, que ele vai dar uma resumida na história para a gente, eu vou só falar um pouco dos principais personagens e já passo para o Vilmar. Coloca lá, por favor, no slide aqui. Isso. Então, que eu queria colocar aqui só os principais personagens, né, que são poucos, né? Então a gente vai estar falando de Jó, né? A gente vai ter Deus e Satanás também, porque vai haver uma conversa lá entre eles, o Vilmar vai estar contando para a gente. A gente vai falar dos três amigos, né? A gente fala, os três amigos de Jó. Então é o Elifaz, né? O Bildade e o Zofar. E aí também tem um quarto homem que lá no final a gente vai falar sobre Eliú, né? Que também é um quarto homem que aparece, né, nesses diálogos que a gente vai comentar. Então, esses são os principais personagens que o Vilmar vai fazer aqui um resumo para a gente. Né? Ainda não vamos entrar na leitura, mas isso aqui, por enquanto, é só para a gente contextualizar e saber genericamente o que compõe o livro de Jó, para depois a gente ficar indo mais no detalhe. Então, eu também queria enfocar aqui, por isso que eu deixei aqui, que é uma história, né? O Jó tem uma história que ele vai trazer mensagens importantes para a gente. A gente vai estudar isso aqui durante o nosso estudo bíblico, porque a gente vai falar muito de sofrimento, a gente vai falar muito de fidelidade e de fé. Vocês viram que eu não coloquei aqui paciência, né? É proposital. Né? É paciência de Jó, que todo mundo fala paciência de Jó, mas a gente vai estudar isso aqui, a gente vai ver que o foco principal não é a questão simples da paciência. Assim como a gente viu quando a gente estudou o livro de Jonas, lembra que a gente falou assim, Jonas, aquele que ficou na barriga do peixe 3 dias? Né? Aquele não era o principal do livro de Jonas. O principal do livro de Jonas era a salvação, era com um povo que se converteu na época, era uma outra mensagem, que a gente vai ver aqui também. A gente vai falar sobre Jó, mas o principal dele não vai nem ser a paciência. A gente vai ver sobre isso, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui a conversa para o Vilmar, ele vai falar um pouco, vai resumir a história de Jó, aí depois a gente vai entrar no conteúdo do livro mesmo, já no finalzinho aqui, tá bom? Então vamos lá, senhor Vilmar, temos aqui um resumo da história, fica à vontade para contar essa historinha para a gente aqui. A paz a todos. Bom, a história de Jó, né, assim como outras histórias da Bíblia, é uma das histórias também mais conhecidas, né, assim como as histórias de Abraão, da luta de Davi com Golias, né? Então, nós temos várias histórias, entre uma delas é a história de Jó, né?
O contexto da história de Jó, né, ele se inicia com uma cena no céu, né, onde todos os filhos de Deus, aí nesse contexto são os anjos, eles são reunidos, né, e quando há essa reunião, o Satanás também está no meio. Então Deus pergunta, né, para Satanás, né, se ele tem visto Jó, tal, que o Jó é um homem fiel, que não tem pessoas na Terra semelhante a ele, né, tal. E semelhante, não, desculpa, que Jó é uma pessoa fiel, né? Então, aí Satanás fala com Deus assim, né, questiona que para Jó é conveniente ser fiel, porque tem Deus abençoa ele de várias formas, né? Saúde, prosperidade, da riqueza. Então ele tem tudo. Então ser fiel a Deus nas horas, na felicidade é fácil, né? Então ele questiona isso. Então Deus permite para que ele toque em Jó, né? E aí Jó, Satanás tira todos os bens, primeiramente de Jó, né? E depois há uma segunda reunião, né, digamos assim, e Deus pergunta novamente, né? Você viu? Ele continuou, aqui com minhas palavras, tá, pessoal? Sim, isso mesmo. Ele continuou sendo fiel, mesmo assim, mesmo perdendo a sua prosperidade, seu dinheiro, seu gado, seus filhos. Aí Satanás fala novamente com ele, né, com Deus, e toca na saúde dele que você vai ver. Ou seja, toca ali, né? Deixa a pessoa doente, deixa ela de cama que você vai ver que ela... Então Deus permite dentro também que ele não tire a vida dele, né? Correto. Então aí Satanás vai, né, toca na vida de Jó, e Jó é cometido por várias como posso dizer, chagas, tumores. A Bíblia fala chagas, tumores, Doenças, né? algumas feridas, né? Uhum. Então é até difícil falar que tipo de doença que era, porque ele fala, dá para ter uma ideia que possivelmente pode ser lepra, essas coisas, mas aí é só especulação, tá bom? Acho que depois disso ocorre a visita de 3 amigos, né? E esses amigos de Jó, eles começam a tentar confortá-lo, mas o confortar deles falando que Jó está sofrendo tudo aquilo por culpa do pecado de Jó, né? Então Jó começa, aí Jó também digamos que tem uma crise de consciência, mas ele começa também a questionar internamente a Deus, né? Ele começa a fazer vários questionamentos também. Por quê? Por quê? Por quê, né? E esses amigos, de uma certa forma, eles acabam influenciando nessa atitude de Jó, né? Mas Jó permanece fiel. E é o próximo slide? E aí, depois disso, temos um quarto amigo, né? Que ele chega e ele começa a conversar com Jó também, e ele chama a atenção dos outros, né? Só que ele tem uma outra perspectiva de vida, ele tem uma outra ideia, seria aquelas questões que a gente tem hoje, cada um pensa de uma certa forma, tem alguns conceitos, né? E o conceito dele era que Jó tinha que se humilhar e se submeter a Deus, né? Às dificuldades, para poder se purificar. E Jó começa a questionar também, né? Novamente, nós vamos ver mais para frente aí com o Marcelino, né? E então, finalmente, Deus fala com Jó através de um redemoinho, né? Deus fala com Jó, só que ele não dá as respostas de Jó. Deus questiona Jó, né? Deus faz várias perguntas para Jó, né? E depois nós vemos aí que Jó cai em si e ele vê que tudo aquilo que ele está fazendo, que ele está passando, é por
esqueci a palavra, cara. É por permissão de Deus. Então ele vê Isso. que Deus é muito maior, né? Vê a soberania de Deus, né? Em todas as coisas que acontecem em nossa vida, no nosso cotidiano. Então Deus pede para Jó, Deus repreende os amigos de Jó e pede para Jó oferecer sacrifício e orar por seus amigos. Eu acho que a grande sacada aí é o perdão ali. Eu vejo que Jó perdoa, né, seus amigos. Apesar de tudo, Jó perdoa os seus amigos, ele oferece e tal. Então, feito isso, Deus restabelece toda a vida de Jó, todas as coisas, né? E esse estágio de Jó agora, ele é maior do que o primeiro estágio dele, né? Deus restabelece a saúde, restabelece a prosperidade, dá mais 10 filhos para ele, né? Então, Jó tem a vida restabelecida. E é isso. Certo. Foi rapidinho, né? Muito. Não, mas muito bom. Isso daqui é só um resumo. Se quiser colocar isso, deixa aí. Isso aqui é só um resumo, né, que o Vilmar trouxe pra gente da história de Jó, mas que a gente vai começar a entrar em alguns detalhes. Mas esse resumo, o que a gente fez? Nesse primeiro momento aqui, a gente trouxe muitas informações técnicas sobre uma série de coisas antes da gente começar as leituras. Por quê? Porque agora, quando a gente vai entrar nas leituras, e nós vamos começar a fazer isso no próximo domingo, a gente vai estar já com a história na nossa cabeça, a gente já vai estar com algumas informações na nossa cabeça que vai nos permitir fazer esse entendimento. Então, esse resumo, por exemplo, que o Vilmar trouxe, nós vamos entrar no detalhe. Né? Por que Deus repreendeu os amigos de Jó? O que aconteceu? Né? O que aconteceu naquelas situações que a gente está mencionando aqui só num resumo? A gente vai entender mais detalhes sobre essa questão. Agora, Marcelino? Oi. Ô Marcelino, só para resumir o seguinte, todos os estudos bíblicos são divididos em 3 partes. A história do livro, Isso. A história, isso que o Edgar falou, a transição do livro, são os acontecimentos, e agora que você vai entrar na mensagem. Isso. Então tá certinho. Então, e a mensagem aí vai ser mais eu mesmo focado nas mensagens. A gente fez aqui um trabalho a 6 mãos, né? Eu, Edgar e o Vilmar, a gente está trabalhando nesse livro aqui, está ficando bacana. Então cada um fala de um pedaço. Então agora a gente vai entrar nas mensagens, né? Mas tem muita coisa bacana aqui. Eu até faço um apelo aqui que a vocês não percam. E se alguém perder, pode ir lá a gente vai estar sempre gravando tudo lá no YouTube. Vai ficar esse estudo vai ficar muito bacana. Por que eu falo que vai ficar bacana? Porque a gente fez, eu, Edgar e o Vilmar, a gente tem conversado bastante e a gente está achando realmente que isso daqui é muito legal. Então, vou só falar aqui um pouquinho, pessoal, da estrutura do livro. Ele tem 42 capítulos. Quando a gente fez o estudo do Eclesiastes, o Eclesiastes só tinha 12. Então a gente leu praticamente o livro inteiro. Aqui nós não vamos ler o livro inteiro, são 42 capítulos. A gente vai ler os principais, onde tem as mensagens que nós vamos trazer. Então a gente pode reparar aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar o slide que está aí, mas eu vou falando. A gente vai primeiro falar de uma cena inicial que está no capítulo 1 e 2. É lá nessa cena inicial que é a conversa de Deus com Satanás, que é quando Satanás faz aqueles argumentos com Deus e começa a ter a transformação na vida de Jó. Nós vamos começar a falar dos 3 amigos que chegaram, né? Aí no capítulo 1, 2 e 3. Aí do capítulo 4 até lá no final, até o 31, é só diálogos entre os amigos, os 3 amigos de Jó e ele. A gente já está colocando aqui bem certinho em que capítulo está o quê, que diálogo está com quem, só para quem tiver aí com material poder se basear. Mas toda essa parte do diálogo, a gente obviamente vamos fazer um resumo, porque não vamos ler tudo. Mas aqui essa parte são os diálogos entre os amigos de Jó, e ainda não tem Deus ainda, tá?
Ainda está tudo esse meio aqui do nosso livro, vão estar só esses diálogos que a gente vai conversar. E no final aparece o Eliú também, que é um outro amigo de Jó, um pouco mais novo, que também entra com uma ideia, uma conversa. E aí só depois é que lá na parte final, lá a partir do capítulo 38, a gente vai começar a ver aí já a conversa com Deus mesmo. A gente vai entender, né, o que Deus fala lá no final, a gente vai entender que lições Deus trouxe tanto para Jó quanto para os amigos dele. Então, lá no final, vamos fazer esse fechamento de entendimento de toda essa conversa, de todos esses acontecimentos. E aí, no último bloco, que é a cena final, que a gente chama, está lá no capítulo 42. Aí a gente vai falar sobre a restauração da vida de Jó. Depois de tudo isso resolvido, depois de tudo isso entendido, aí Jó é restaurado. Então, realmente tem bastante coisa aqui muito interessante para a gente entender. Então, a gente vai ler, sim, alguns capítulos, né? A gente não conseguiu fazer isso, por exemplo, em Salmos. Em Salmos, a gente deu bastante teoria, a parte técnica, uma série de coisas, mas não deu para a gente ler o livro de Salmos. Por quê? Senão a gente ia ficar aqui, como diz o Edgar, ia ficar 2 anos e meio lendo o livro de Salmos. Mas a gente foi discutindo os principais conceitos. Lá no Eclesiastes a gente conseguiu ler tudo, porque era um tamanho adequado e tinha mensagem em cada capítulo. E aqui a gente separou em blocos. Eu trouxe isso só para vocês entenderem que a gente separou em blocos para a gente fazer o entendimento do livro como um todo. Nós não vamos ler inteiro, mas vamos ler alguns blocos. Então é isso, é esse panorama aí que eu queria deixar para vocês, e aí nós vamos começar na semana que vem a primeira cena, que é o capítulo 1 e o 2. É onde tem a principal mensagem inicial. Tá? Então a gente vai trazer pro domingo que vem. Então hoje, por enquanto, é isso, só os aspectos técnicos, todo esse resumo, todo esse conhecimento aí do livro de Jó. Espero que todos tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer também, pode escrever no chat. Pode, por exemplo, domingo que vem, você fala um pouco mais sobre aquela questão lá de Moisés que se citou, eu não entendi direito. Pode colocar no chat aqui, não tem problema nenhum. A gente vai discutindo e vai tirando essas dúvidas, porque tem um material bastante rico aqui para a gente poder estar consultando. Amém? E pastor, e agora, amém. Inclusive, eu vou até pedir para o senhor, se quiser falar e fazer uma oração também para esse nosso grupo aqui, para o nosso estudo. Amém, amém. Sim, eu vou. Logicamente que sem oração não tem sentido nenhum estudo, nenhuma mensagem bíblica, né? Porque a oração é uma peroração daquilo que você está aprendendo, pedindo para que o Senhor venha nos capacitar para entender a realidade da Bíblia, sem torcer nada. Agora, é importante também as pessoas que estão participando escrever as dúvidas. E, logicamente, que não dá para responder a dúvida no momento que está escrevendo, mas numa outra ocasião, eu acho que era interessante pegar na introdução os seus 10 minutos e tentar sanar as dúvidas. Por exemplo, mas Satanás tem livre acesso até o céu para conversar com Deus, né? Como é que o que acontece? Como é que ele foi lá? Então, é importante. Isso aí nos orienta muita coisa. Então, vou dar uma sugestão para quem está participando desse estudo. Como ele é um estudo, como todos são muito abençoado e nos ensina muita coisa, existe sempre uma interrogação. Mas como que é isso? Então, se é estudo, se fosse presencial, na hora a gente manifestava. Como não é presencial, então a pessoa escreve a sua dúvida, aí vocês vão estudar sobre essa situação, né? Qualquer coisa também eu gostaria que vocês mandassem para mim o que vocês acham, né? Para eu também dar uma analisada. Não é verdade? Aí sim, depois no outro domingo vocês falam sobre isso aí. E isso é importante para nós aprendermos, né? Eu quero agradecer também novamente a vocês três, né? Que Deus está abençoando muito a vida de vocês. E não esqueça que hoje temos o culto presencial lá na nossa igreja,
hoje às 18h30. Não precisa falar, mas é sempre um reforço. Há pessoas que falam, pastor, mas tá em vermelho, tá isso que tem. Lá, se tem um lugar que tem menos perigo, não pode que não tem perigo, menos perigo de pegar qualquer coisa na igreja, porque a igreja nossa não é grande, né? A distância está sempre adequada, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Nós temos todo mundo com máscara, todo mundo com gel e todo mundo limpa os pés a entrar na igreja com tapete especial. É verdade? Então, quem puder... Agora, quem que não pode ir na igreja? Se você está resfriado, se você visitou alguém, né, alguém que estava resfriado ou com algum sintoma, você não pode ir na igreja. Se você esteve em algum lugar assim, longe, com muita gente, e você sentiu algo diferente na sua vida, também não. Mas, do contrário, é importante estar presente lá com a gente lá, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês e vou orar também para que Deus possa abençoar o culto de hoje e quem está nos assistindo. Eu não sei se alguém está precisando de uma cura, de uma libertação, seja o que for. Eu vou estar intercedendo agora em nome do Senhor Jesus, né? Pai amado, eu quero, Pai, te louvar, te agradecer, meu Deus, Pai amado, por esse ensinamento que os teus servos iniciaram hoje o seu livro de Jó. Pai amado, continue capacitando, orientando, fortalecendo, Pai amado, e dando a sabedoria, Pai amado, para que ele possa ter essa sabedoria e transmiti-la para nós. Obrigado por tudo. Pai amado, se porventura alguém que está nos assistindo está doente ou com qualquer tipo de mal no seu corpo, Pai amado, eu quero repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus amado, dê o livramento para a tua igreja, proteja a tua igreja, coloca o anjo, Pai amado, sobre todos que estão participando desse culto, Pai, dessa escola bíblica dominical. Pai amado, que o Senhor esteja manifestando o teu poder sobre todos nós, Pai amado. Deus, nós necessitamos da tua presença, Pai. Pai amado, que essa dificuldade que o mundo, que nós enfrentamos, Pai, não venha nos esfriar espiritualmente, não deixa ninguém ficar com desânimo, Pai amado, mas pelo contrário, Pai amado, tudo está no controle de Deus. A minha vida está no controle de Deus. A vida da tua igreja está no controle de Deus. Pai amado, não cai uma folha de uma árvore sem a tua permissão. Pai amado, nós estamos fazendo a nossa parte, Pai amado. Eu tenho certeza, Pai amado, que o Senhor sempre fez, sempre vai fazer a tua parte na vida da igreja. Eu abençoo todos que estão participando da escola dominical, com a cura, com a libertação, com o livramento, com a proteção de Deus. Pai amado, agora abençoa o culto de hoje à noite também, que haja um mover do teu Espírito, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Deus Senhor. abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe a todos.